Bem-vindos à quarta aula. Esta é a quarta aula. Nós vamos falar do resumo do acontecimento, que é o que segue, ou o que vem depois do slagline. Então, se você se lembra com exatidão, na primeira aula nós falamos do início de todo o trabalho audiovisual, que é o fade-in. Falamos do fade-in, que é o início de todo o trabalho audiovisual. Isso na primeira aula. Na segunda aula nós falamos do slagline. Estabelecemos até que existem duas abreviaturas do slagline de localização, que é o SXT ponto e NT ponto, depois vem o local e vem o período do dia ou a hora. Falamos isso na segunda aula. Na terceira aula nós falamos de sublocais, que são locais secundários, não é? Que seguem o local principal. Eis aqui o exemplo do sublocal. Temos o início ali, que é o fade-in. Temos a abreviatura que mostra qual é o tipo de localização ou local. É um espaço interior. Temos o tipo de espaço interior, ou seja, o próprio local, que é o quarto principal. Temos o banheiro, temos o período do dia. Então, o banheiro, neste caso, seria o local secundário ou sublocal. Hoje nós vamos falar da parte importante. É esta parte que introduz o diálogo. É esta parte que vem antes do diálogo. Não tem como nós termos um diálogo no roteiro sem antes ter esta parte importante que constitui a aula de hoje, que é o resumo do acontecimento. Então, o cenário é um pouquinho diferente hoje, porque nós estamos no pequeno estúdio. Estamos na sala de aulas, não é? Estamos aqui na sala de aulas, por isso é que houve os colegas lá atrás a provocar um pouquinho de barulho. Então, esta é a quarta aula onde nós vamos falar do resumo do acontecimento. É o resumo do acontecimento que segue o slagline, não é? E é o resumo do acontecimento que introduz o diálogo. Como sempre, tenho aqui os nossos apontamentos que vão nos ajudar a entender o tema, a aula de hoje na íntegra, não é? Gostaria de pedir que acompanhassem enquanto eu leio. Acompanhe. Temos ali resumo do acontecimento ou ação. É a parte da ação, não é? Resumo do acontecimento ou ação. Então, preste atenção enquanto eu leio. O slagline é sempre acompanhado por um resumo do acontecimento ou descrição da cena. O slagline é sempre acompanhado por um resumo do acontecimento ou descrição da cena. Lembre-se sempre disso. O slagline é sempre acompanhado por um resumo do acontecimento ou descrição da cena. O slagline é sempre acompanhado por um resumo do acontecimento ou descrição da cena. Isso por quê? Porque o próprio slagline, o que é um slagline? Não sei se você ainda lembra, mas o slagline é o quê? Atenção, é um cabeçalho, em português, é cabeçalho de cena. O slagline é um cabeçalho de cena. É isto que o slagline é, um cabeçalho de cena. Então, o que segue o cabeçalho de cena é o resumo do acontecimento, o resumo do acontecimento ou aquilo que nós chamamos de descrição da cena, não é? Se este aqui, que é o slagline, é o cabeçalho de cena, é a primeira e principal introdução do acontecimento, depois vem o resumo do acontecimento, que é a descrição da cena, é o resumo do acontecimento. Agora, preste atenção. Chama-se resumo do acontecimento porque é onde nós descrevemos ou escrevemos minimamente o acontecimento que causa o diálogo. Chama-se resumo do acontecimento porque é onde nós vamos escrever minimamente o resumo ou o acontecimento que vai causar o diálogo, não é? Então, conforme está a ouvir, tem que acompanhar. Acompanhe, colega, conforme está a ouvir. Primeiro vem o fade-in. Que é o início do seu trabalho, do seu roteiro. Depois vem o slagline. Eu gosto sempre de slaglines da parte interior. Vem o slagline da parte interior. Pode vir sala de estar. Sala de estar. Depois vem madrugada. Temos madrugada.
Então, temos o nosso início, que é o fade-in, temos o slagline, falta o quê? O resumo do acontecimento, falta a parte da cena. Colegas, vamos escrever e vamos falar menos. Depois vem a parte do resumo do acontecimento, não é? Que é a parte da descrição da cena, ou a parte da ação, não é? Então, é o que nós vamos aprender hoje. Não tem como você escrever o diálogo no seu roteiro. Não tem como as personagens começarem a interagir. Não é possível. Sem que antes haja o resumo do acontecimento. Porque é o resumo do acontecimento que nos diz o que é que está a acontecer, porque é que isso acontece, para onde é que vai. Então, vamos lá. Chama-se resumo do acontecimento porque é onde nós escrevemos minimamente. Não é explicação do acontecimento, é resumo, porque resumimos, escrevemos de maneira resumida. Não vamos contar como se fosse uma história. Era uma vez, ele entrou, depois foi. Não vamos entrar em começarmos a contar anedotas. Não. Escrevemos minimamente o acontecimento que causa o diálogo, de maneira mínima. Então, o resumo do acontecimento ou descrição da cena é normalmente, esse resumo do acontecimento é tipicamente quer dizer normalmente, geralmente. O resumo do acontecimento ou descrição da cena é normalmente, composto por quantos elementos? 3. Quais é que são esses elementos? 1. A descrição do cenário completo, ambiente e clima. 2. Introdução dos personagens. 3. O acontecimento. Aquilo que vem aqui, depois do slagline, o resumo do acontecimento, é composto por 3 elementos. Quais é que são esses elementos? A descrição do cenário completo. O que é cenário completo? É o ambiente, é o clima. O que é o ambiente e o clima? O ambiente é o local, é a sala de estar. O clima é a madrugada. Segundo elemento que compõe o resumo do acontecimento é a introdução dos personagens. Precisamos introduzir os personagens. Terceiro elemento é o próprio acontecimento. É a própria ação, a própria cena. Está comigo? Vamos lá. Então, eis aqui a explicação. Vale $1 milhão isto. Explicação dos 3 elementos do resumo do acontecimento. Explicação dos 3 elementos do resumo do acontecimento. Temos aqui a explicação dos 3 elementos do resumo do acontecimento. Não é? Primeiro elemento, qual é? Descrição do cenário completo, ambiente e clima. Primeiro elemento é a descrição. Do cenário completo, que é o ambiente e o clima. Vamos lá. A descrição do cenário completo serve para mostrar os pequenos detalhes sobre o local e a hora ou período do dia que o slagline não pode mostrar, uma vez que é só um cabeçalho de cena. A primeira parte do resumo do acontecimento, a primeira parte deste resumo do acontecimento serve para fazer o quê? Serve para mostrar aqueles pequenos detalhes que o slagline não pode mostrar, porque o slagline é só um cabeçalho de cena. Então, a primeira parte, que é a descrição do cenário completo, o ambiente, que é a sala, e o clima, que é a hora, serve para mostrar os pequenos detalhes sobre o local, que é o ambiente, e a hora, que é o clima, que o slagline não pode mostrar. O slagline só designou, disse que esta cena, este acontecimento vai acontecer na parte interior. Essa parte interior é a sala de estar, no período da madrugada. Mas qual é o tipo de sala de estar? Qual é a mobília que nós temos lá? Qual é o tamanho da TV? Que tipo de madrugada? É madrugada em que final de semana? Qual é a hora concreta, a hora específica, a hora exata? O slagline não nos diz isso. O que é que nos diz? É o resumo do acontecimento. Então, a primeira parte do resumo do acontecimento, que é a descrição do ambiente. Lembre-se sempre, o ambiente é o local. O clima é a madrugada. Que tipo de madrugada? Uma madrugada calma, de segunda-feira, de domingo. Estamos a perceber? Então, a primeira parte, ou o primeiro elemento daquele parágrafo que vem aqui, o primeiro elemento é a descrição do cenário completo, o ambiente e o clima.
que serve para mostrar os pequenos detalhes sobre o local e a hora ou período do dia que o slagline não pode mostrar, uma vez que é só um cabeçalho de cena. A descrição do cenário completo, ambiente e clima também serve para justificar o acontecimento. O que é que isso quer dizer de justificar o acontecimento? Será que o mesmo acontece por mera coincidência ou intervenção divina? Intervenção divina é sorte, pode ser mão de Deus, pode ser natureza. Será que o personagem estava no lugar errado na hora errada? Ou será que o personagem estava no lugar certo na hora certa? O ambiente é o local descrito no slagline. O clima é o período de dia escrito no slagline, conforme eu disse. Agora, esta parte da descrição, quando nós descrevemos o ambiente e o clima, serve para justificar ou nos fazer entender alguns acontecimentos. Por exemplo, se nós falamos talvez do banheiro ou sala de estar, é uma sala de estar de luxo, quente, na televisão está a sair talvez 50 tons de cinza, uma novela com o gênero, uma novela de romance, onde há muito sexo, muitos beijos. Temos um personagem em que o seu ex-namorado lhe chamou para assistirem. Talvez o seu ex-namorado estava desesperado, talvez teve uma emergência, ninguém estava em casa, ele é asmático, e ele liga para ela, para vir lhe socorrer. E ela vai. Depois consegue manejar, talvez, a asma, ele estava em crise, não está em crise. Mas se ele de repente não consegue se segurar, começa a beijar a moça, quer agarrar a moça à força. Isso acontece por quê? Porque eles estavam num lugar onde não estava mais ninguém além dele, dos dois. Agora entendemos que aquilo aconteceu porque não estava mais ninguém. Aquilo aconteceu porque estava a passar 50 tons de cinza na televisão. Aquilo aconteceu porque talvez passou uma música que despertou talvez uma memória, um sentimento que ambos passaram, não é? Agora, a primeira parte serve para poder nos ajudar a fazer isso, a entender o acontecimento e também a explicar aqueles pequenos detalhes sobre o local e a hora que o slagline não pode explicar. Agora, vamos lá. Segundo elemento do resumo do acontecimento, qual é? Segundo elemento do resumo do acontecimento é a introdução dos personagens. É a própria introdução dos personagens. Falamos de quê aqui quando nós falamos de introdução dos personagens? Presta atenção, vou ler. Introdução dos personagens. Quando o personagem aparece pela primeira vez, no resumo do acontecimento, o seu nome é escrito em letras maiúsculas. Atenção! Para que o apresentador, o ator, seja lá qual for o profissional que vai receber o roteiro, saiba, eu entro aqui. É aqui onde eu apareço pela primeira vez. Olha, a primeira impressão é que conta. Não sei se já viu aquela passagem na televisão, na novela, aquela passagem em que nós queremos introduzir um personagem, talvez a mãe sempre perguntou, quem é o seu namorado? Ou as amigas sempre perguntaram, qual é o namorado? Ou quem é o namorado da Tânia? De repente, chega o dia de nós sermos introduzidos, apresentados ao namorado da Tânia. Quando ele aparece, geralmente aparece, nos dá costas. Agora, depois ele vira pouco a pouco, pum! Percebemos que, afinal, o namorado da Tânia é o meu professor de física. Ou quando alguém pede licença, quando nós abrimos a porta, a pessoa aparece pela primeira, digamos que é a primeira aparição, é a primeira vez que a pessoa aparece. Geralmente vira pouco a pouco, até nos revelarem a cara, porque a primeira impressão conta. Até nos filmes é assim, não é logo que se revela o protagonista, você percebe depois que este filme é de Van Damme, este filme é de Jim Carrey, este filme é de Denzel Washington, aqui quem sai neste filme é o Gilberto Mendes. Percebemos isso depois de alguns minutos. Porque a primeira aparição, a primeira vez que o personagem aparece, deve se destacar. Deve ser um momento de uau! Estamos a perceber, pessoal? Então, o segundo elemento do resumo do acontecimento é a introdução dos personagens. Não é? A segunda introdução, já estabelecemos que a primeira introdução do personagem é o seu nome. A primeira introdução do personagem é o quê? É o nome dele. E como é que o nome é escrito quando o personagem aparece pela primeira vez? O nome é escrito a letras maiúsculas. Grupo,
Grupo. Atenção. Como é que o nome do personagem é escrito quando ele aparece pela primeira vez? Não estão a ouvir lá na província. Como é que o nome do personagem é escrito quando o personagem aparece pela primeira vez? Muito obrigado, mas não é o que vocês fizeram. A maior parte de vocês vimos desastre na avaliação. Miguel, vamos lá mostrar ao Miguel aquilo que nós estamos a fazer. Vamos mostrar ao Miguel aquilo que nós estamos a... Peço aos colegas. Então, quando o personagem aparece pela primeira vez, o seu nome é escrito a letras maiúsculas para mostrar que esta pessoa está a aparecer pela primeira vez. Não é? Prontos. Então, a primeira introdução do personagem é o seu nome. A segunda introdução do personagem é a sua idade. A segunda introdução do personagem é a sua idade. A terceira introdução do personagem é a sua fisionomia, o aspecto físico, os seus atributos. Não é? Então, de atributos falamos de quê? Aqui no atributo estamos a falar de características próprias ao ser humano. O dom da fala, a vista ou visão, são atributos próprios ou características próprias ao ser humano, não é? A quarta introdução do personagem são as suas qualidades ou os seus defeitos. Estamos a perceber? Então, vamos lá ao último elemento. O último elemento já... Se nós já falamos da descrição do cenário completo, colocamos a introdução do personagem, falta já o próprio acontecimento. Ou a própria ação, a própria cena. Então, na parte final do resumo do acontecimento, escrevemos a ação, ou seja, o próprio acontecimento. No acontecimento, na parte final do resumo do acontecimento, escrevemos a ação, ou seja, o próprio acontecimento. Agora, vamos lá colocar isto aqui, vamos lá praticar isto aqui que eu acabo de mostrar, vamos lá colocar o resumo do acontecimento. Vamos lá. Temos isto aqui que aprendemos na primeira aula, o fade-in, que é o início de todo o trabalho audiovisual. Temos a parte interior, sala de estar, madrugada, não é? Agora queremos colocar o resumo do acontecimento. Nós estabelecemos que o primeiro elemento do resumo do acontecimento qual é? É a descrição do cenário completo, porque o resumo do acontecimento tem 3 elementos. Então o primeiro elemento é a descrição do cenário completo. Ambiente e clima. Ambiente é o quê? É o local. O clima é a madrugada. Então, vimos aqui. Vamos lá. O primeiro elemento é a descrição do cenário completo. Descrição do cenário completo. O cenário completo estamos a falar de quê? Do ambiente e o clima. Vamos lá. Primeiro descrevemos o cenário completo, que é o ambiente e o clima. Sala de estar. Temos que descrever o ambiente. Sala moderna. Sala moderna. Sala moderna. Grande. Luxuosa. E o quê? Falta uma última palavra. Uma sala moderna, grande, luxuosa e bonita. E bonita, ponto. Não é? E bonita com mobília. Com mobília moderna. Com mobília moderna, não é? TV plasma de 54 polegadas. TV plasma de 54 polegadas. E o quê? E um aquecedor da nova geração. Estás a perceber? Descrevemos o quê? A sala de estar. Depois vem o quê? O clima, que é a madrugada. Vamos falar da madrugada. Madrugada calma. De segunda-feira, madrugada calma de segunda-feira. Madrugada calma de segunda-feira. Segunda-feira, estrias. Estamos a descrever o quê? O ambiente e o local. Onde é que está a descrição do ambiente e o local?
Isto aqui. Sala moderna, vírgula grande, vírgula luxuosa e bonita, ponto. Com mobília moderna, vírgula, TV plasma de 54 polegadas e um aquecedor da nova geração, ponto. Madrugada calma de segunda-feira às 3. Hã? É o quê? É a primeira parte do resumo do acontecimento, que é a descrição do cenário completo. Cenário completo, que é o ambiente, o local, o clima, que é a madrugada. Estabelecemos o clima, que é uma madrugada calma de segunda-feira às 3. Estamos a entender? Agora vamos ao segundo elemento, que é a introdução dos personagens. Vamos introduzir os personagens. Lembre-se sempre aquilo que o apontamento nos ensinou. Quando o personagem aparece pela primeira vez no resumo do acontecimento, o seu nome é escrito a letras maiúsculas. Porque o personagem aparece pela primeira vez, escrevemos o seu nome como a letras maiúsculas. Então, isto aqui. Paulo, tudo maiúsculo. Paulo, tudo maiúsculo, vírgula. Escrevemos o nome dele, está ali, todo maiúsculo, Paulo, porque ele aparece pela primeira vez. A primeira introdução do personagem é o seu nome. A primeira introdução do personagem é o quê? É o seu nome. Isto aqui, Paulo, escrito a letras maiúsculas. A segunda introdução do personagem é a sua idade. Então escrevemos Paulo, vírgula, de 29 anos, 29 anos de idade. Ou podemos simplesmente escrever 29 anos de idade, vírgula. Aqui está, Paulo, vírgula, de 29 anos de idade. Porquê? Porque diz-se aqui que a segunda introdução do personagem é a sua idade. Estamos a perceber? Então, a terceira introdução do personagem é a sua fisionomia e os seus atributos, que é o aspecto físico. Vamos lá. Vamos falar do aspecto físico. Como é que o Paulo é? Alto, forte, dentes brancos, ele tem dentes brancos, vírgula, olhar, que tipo de olhar é que ele tem? Ele tem um olhar, pode ter um olhar ousado, não é? Ou pode ter um olhar picante, ou ousado, ter um olhar picante, não é? Cabelo preto e o quê? A quarta introdução do personagem são as suas qualidades ou defeitos, não é? Aqui no aspecto físico você pode entrar em detalhes se ele tem ombros largos, tem ombros abertos, você que escolhe. Eu decidi parar ali no cabelo preto e falta o seu defeito. Qual é o defeito dele? O defeito dele pode ser que ele é o quê? Qual é o defeito dele? Podemos dizer que ele é autoritário. E é autoritário. Podemos dizer que ele é autoritário. Parou. Agora lembre-se sempre que esta parte do resumo do acontecimento tem um tamanho mínimo de uma linha ou uma frase e um tamanho máximo de 5 linhas, 5 a 6. A norma é essa. Aqui no resumo do acontecimento. Pode ser uma frase, mas no início é raro ser uma frase, porque no início é a primeira cena. Agora, geralmente tem um tamanho mínimo de uma frase ou uma linha e um tamanho máximo de 5 a 6 frases ou linhas, não é? Então, escrevemos a segunda parte. O elemento da segunda parte, que é a introdução dos personagens. Agora falta o quê? Falta o acontecimento, que é a própria ação, não é? Podemos colocar a própria ação aqui. Está sentado no sofá. Está sentado no sofá principal. Vírgula. À espera da sua esposa. Estabelecer. Percebe? Temos o fade-in, que é o início, temos o slagline, temos o resumo do acontecimento. O diálogo, a chave de nós termos o diálogo é isto aqui. Não temos como ter o diálogo antes de ter o resumo do acontecimento. Mostrei o primeiro exemplo. Vou mostrar o segundo exemplo.
Do nada. Vou mostrar o segundo exemplo para certificar, ter a maior certeza de que você entende, não é? É a primeira parte do meu roteiro. É a primeira parte do meu roteiro. Vou colocar aqui, não é? Primeira parte do meu roteiro. Vou colocar fade in. Fade in, 2 pontos, não é? Avenida. Perdão? Não se pode começar com o local, sempre devemos começar com a abreviatura, se é um espaço exterior ou espaço interior. Então, vamos lá. Fade in, 2 pontos, parte exterior, ponto. Avenida 25, Avenida 25 de Setembro, Avenida 25 de Setembro, dia, Avenida 25 de Setembro, dia, Avenida 25 de Setembro, dia. Consegue ver? Temos aí fade in, parte exterior, ou XT ponto, Avenida 25 de Setembro, dia. Agora falta o resumo do acontecimento. O primeiro elemento do resumo do acontecimento é a descrição do cenário completo, ambiente e clima. O ambiente é o local, o clima é o dia. Vamos lá escrever. Então, (25 de setembro, não é? Avenida com muito movimento. Avenida com muito movimento. Avenida com muito movimento. Com muito movimento de trabalhadores, vírgula. Empresários e taxistas. Empresários e taxistas, ponto. Falamos da avenida, do ambiente. É uma avenida com muito movimento de trabalhadores, não é? De trabalhadores, vírgula, empresários e taxistas. Falamos da avenida 25 de setembro. Vamos lá falar já do clima. Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Num sábado, dia 3 de agosto. Num sábado meio agitado. Dia 3 de agosto. Num sábado meio agitado. Estamos a perceber? É a primeira parte, que é a descrição do cenário completo. É o primeiro elemento do resumo do acontecimento, a descrição do cenário completo. Lembre, o resumo do acontecimento ou descrição da cena é tipicamente composta por 3 elementos. A descrição do cenário completo, que é o ambiente e o clima. O ambiente é o local, o clima é a hora ou o período do dia. A introdução dos personagens e o acontecimento. Nós já escrevemos a descrição do cenário completo. Falta a introdução dos personagens. E nós sabemos que quando o personagem aparece pela primeira vez, o seu nome é escrito em letras maiúsculas. Lembre-se sempre, quando o personagem aparece pela primeira vez, o seu nome é escrito a letras maiúsculas. Então, está aqui. Tânia. Estás a ver? O nome todo, a letras maiúsculas. Tânia, todo o nome está ali, a letras maiúsculas. Tânia. Agora, a segunda introdução do personagem é a sua idade. Vem a idade da Tânia. Tânia, uma jovem de 21 anos, vírgula. Isto aqui, Tânia, uma jovem de 21 anos. E o apontamento diz: a terceira introdução do personagem é a sua fisionomia e os seus atributos. A fisionomia é aspecto físico. Como é que a Tânia é? É baixinha. Pode ser magra.
tem cabelo cacheado, cabelo. Podemos escrever cabelo cacheado, cabelo cacheado, cabelo cacheado. Eu vou terminar aí. Baixinha, magra, cabelo cacheado, vou terminar aí. Às vezes é melhor só se minimar ao aspecto físico. Não precisamos entrar em detalhe, não é? Falar de ancas, falar de dizer que ela tem colegas, até vai descrever era Buda. Não precisamos entrar a detalhes assim, não é? A menos que esteja a escrever uma comédia séria. Vai nos dizer era Buda. Não, atenção, não vamos entrar a detalhes assim. Então, limito-me a escrever cabelo cacheado, não é? Eu disse aqui que a quarta introdução do personagem são as suas qualidades ou defeito. Então, cabelo cacheado, vamos dizer tímida e vaidosa, ponto. Tímida e vaidosa, ponto. Falta já a última parte, o último elemento. Qual é o último elemento? É o acontecimento. O acontecimento. O acontecimento é a ação, a cena. O que a Tânia faz? Está na paragem à espera. Está na paragem à espera da sua mãe. Está na paragem à espera da sua mãe. Está na paragem à espera de quê? Da sua... Ela está na paragem à espera de quê? A Tânia está na paragem à espera da mãe dela. Agora, uma vez que ela está à espera da mãe, precisamos apresentar a mãe, porque se a mãe vai aparecer na paragem, a câmera vai nos mostrar, temos que saber quem é essa senhora. E a mãe não tem como trocar palavras com a Tânia sem você nos apresentar a mãe. Agora, vamos lá apresentar a mãe. Vamos saltar uma linha para poder apresentar a mãe, porque já temos quase 5 a 6 linhas, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já temos 5 a 6 linhas. Então, vamos lá. Dona Júlia. Lembre-se sempre que quando nós introduzimos o personagem pela primeira vez, o seu nome é escrito a letras maiúsculas, não é? Dona Júlia. Uma senhora dos seus 43, uma senhora dos seus 43 anos de idade. A segunda introdução do personagem qual é? É a sua idade. A terceira introdução do personagem qual é? É o aspecto físico, a fisionomia ou os atributos, não é? Vamos. Corpo saudável de meia idade. Corpo saudável de meia idade. Vírgula. Cabelo semi-castanho. E olhar maduro. Estamos a perceber? Agora, falta a parte de ação aqui também. Ela chega 15 minutos. Ela chega 15 minutos depois e cumprimenta a filha. Se você vai introduzir um outro personagem, temos que ter o resumo temos que ter a introdução. Devemos ter a introdução desse personagem que você vai introduzir aqui no resumo do acontecimento. Devemos ter a introdução do personagem que você vai introduzir aqui no resumo do acontecimento. Estamos a entender? Então, temos ali fade in, que é o início do nosso roteiro. Temos o slug line. Temos já o próprio resumo do acontecimento. Estabelecemos que tem uma moça na paragem à espera da mãe. Sabemos quem a mãe é.
Agora, aqui já vem o diálogo. Não tem como se escrever o diálogo antes de começarmos o roteiro com fade-in. Não tem como nós escrevermos o resumo do acontecimento, aqui a parte da cena, antes de termos o slagline. Depois do slagline, vem a ação. É assim como nós começamos a desenvolver os nossos roteiros, não é? Prontos. Acredito que tenho maior fé que entendeu. Se não entendeu, convido-lhe a assistir esse vídeo repetidamente até entender. Caso queira mais informações, quer entender mais, não percebeu. Primeiro passo, assista o vídeo repetidamente. Assista o vídeo repetidamente. Ou pode entrar em contato conosco através do e-mail, através do contacto. Convido-lhe também a subscrever-te aqui no canal para estar a saber sempre das novidades. Subscreva-te no canal e ative o signo de notificações, não é? Então, esta foi a quarta aula. A quinta aula será o resumo de todas as aulas e o exercício que cada um de vocês deve fazer e nos mandar para que possamos corrigir, não é? Prontos, obrigado, até na quinta aula.